E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje é sobre função constante. Vamos lá? Bom, o que seria uma função constante? Uma função constante nada mais é do que uma função onde não importa qual o valor de x, eu só sempre vou ter associado ao y um valor constante qualquer. Ou seja, para qualquer que seja o x pertencente aos reais, eu sempre vou ter um b pertencente aos reais. E a lei de formação dessa função constante seria justamente isso, f de x igual a b, onde b seria um valor qualquer para k, qualquer número real. Por exemplo, f de x igual a 5. Isso seria uma função constante. Uma situação do dia a dia de vocês que vocês costumam ouvir falar de uma função constante é justamente, por exemplo, quando vocês veem a situação de uma pessoa estava com um veículo a uma velocidade constante de 100 km por hora. Pronto. Quando ele fala isso, ele está dizendo que não importa quanto tempo passe, essa velocidade é fixa, ela é constante, tá bom? Uma outra situação sobre o gráfico é que o gráfico da função constante vai ser sempre uma reta paralela ao eixo x, tá bom? Aqui é um probleminha, para vocês entenderem melhor do que se trata uma aplicação da função constante. Uma operadora de celular tem um plano que cobra um valor fixo de R$50 por mês para ligações ilimitadas para qualquer operadora. Significa o seguinte, não importa quantos minutos eu fale, se eu falar 0 minutos eu vou pagar 50, se eu falar 100 minutos eu vou pagar 50. Se eu fizer 10 ligações eu vou pagar 50, se eu fizer nenhuma ligação eu também vou pagar 50. Isso trata-se de uma função constante. Então, f de x vai ser igual a 50, tá bom? O gráfico seria justamente isso aqui, ó. Quando o tempo ou a quantidade de ligações for 0, eu vou pagar quanto? 50. E quando for 1, 50, 2, 50 e assim sucessivamente até o infinito. Ou seja, quantas ligações eu fizer ilimitadas, eu vou pagar 50 do mesmo jeito. Aí vocês vão perguntar, professora, e por que eu não faço o gráfico passando por esse lado aqui, ó? Lado esquerdo do eixo do plano cartesiano? Bom, porque nesse caso, vocês têm que analisar a situação problema. Por exemplo, existe a quantidade de ligações negativas? Existe tempo negativo? Não, né? Como isso não existe, então a gente só considera a parte positiva do eixo, tá bom? Mais um probleminha. Ele diz o seguinte. A função f de x, que representa o gráfico a seguir, onde k é uma constante não nula, é representada por. Então, olha só. Aqui é a representação de k e eu já estou vendo que isso aqui ó, é o gráfico de uma função constante. Então, vamos tentar eliminar. Vamos procurar no intervalo de 2 a 5, aonde temos uma função constante. Ó, a letra A pode ser constante k. A letra B não pode ser, porque ele está dizendo que é 3k. Significa que qualquer que fosse esse valor no intervalo aqui, aqui teria que estar um 3k. E não k, tá bom? Então, não é. Aqui é a mesma coisa, ó, ele diz que é kx, então esse valor deveria mudar de acordo com o x, então também não é. A letra D pode ser, ó, k entre 2 e 5. A letra E também não é, porque ele diz que é x, tá certo? Agora, a gente vai analisar esse lado aqui, ó, um intervalo de 0 a 2 apenas para a letra A e para a letra D. Ele diz que seria k sobre 2x. Bom, esses pontos aqui a gente não consegue visualizar, né? Mas eu consigo visualizar aqui, ó. Se eu substituir x por 2, ó, nós vamos ter o quê? K, né? Ó, então, aqui tá correto. Quando eu venho para cá, ó, se eu substituir k por 2, eu vou ter o quê? 2k. E aqui a gente tem a representação de k. Então, a letra D está incorreta. Resposta final, a letra A. Bem, pessoal, se vocês chegaram até aqui, espero que vocês tenham entendido do que se trata a função constante. Curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal. A partir de agora, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu sempre vou lançar um vídeo novo. Então, fiquem acompanhando. Ativem o sininho, né, para poder vocês receberem as notificações. E até a próxima. Tchau, tchau!